Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo do livro Peça e Será Atendido de Esther e Jerry Hicks. Nós estamos no capítulo 7. No último vídeo falamos sobre sermos transmissores e receptores vibráteis. Aí aqui continuamos falando que nossas crenças mais sólidas já foram um dia pensamentos tranquilos. Cada pensamento que já passou pela nossa cabeça ainda existe. Sempre que você se concentra em um novo pensamento, você ativa a vibração do primeiro pensamento dentro de você. A primeira vez que você pensou sobre aquele assunto, quando você pensa de novo, você ativa a vibração. Então, o que quer que você esteja prestando atenção nesse momento é um pensamento ativado. Mas quando você desvia sua atenção de um pensamento, ele deixa de estar ativado, ele deixa de estar vivo, ele fica adormecido, né? A única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativar outro, ou seja, para tirar intencionalmente a atenção de um pensamento, eu preciso transferir a atenção para outro pensamento. Quando você começa a dar atenção a qualquer coisa, a princípio a vibração não é muito forte, ela é mais fraca. Mas se você continua a pensar ou a falar naquilo, a vibração vai aumentando, se intensificando. E assim, qualquer assunto pode se tornar um pensamento dominante. À medida que você dá mais e mais atenção a um pensamento, se concentra nele, dessa forma pratica a vibração dele, o pensamento se torna uma parte ainda maior da sua vibração. A esse pensamento se dá o nome de crença. Então, crença é um pensamento que foi pensado várias vezes, um pensamento que foi ativado muitas vezes, então a vibração dele é muito alta. Quanto mais você pensa, mais fortes os seus pensamentos se tornam. Quanto mais você reflete sobre um pensamento e quanto mais frequentemente você volta para ele, mais forte fica o seu alinhamento vibrátil com esse pensamento. Então, se é um pensamento bom, você está fortalecendo pensamentos que vão te ajudar. Agora, se for um pensamento negativo, que te desalinha da fonte, você está criando aquilo, né, na sua realidade. À medida que alcança o alinhamento mais forte com qualquer pensamento, você começa a sentir emoções que vão indicar o aumento ou a diminuição com a sua própria fonte. Então, observando o nosso sistema de orientação emocional que eles trazem aqui no livro, só existem dois sentimentos básicos: sentir-se bem e sentir-se mal. Quando a gente se sente bem, significa que o nosso grau de alinhamento com a fonte está alto. Quanto melhor a gente se sente, maior está sendo o aumento do nosso alinhamento. Quando a gente se sente mal, significa que a gente está em desalinhamento com a fonte. Quanto pior a gente se sente, significa que mais a gente está desalinhado com a fonte. Então, observando a forma como a gente se sente, a gente consegue saber se a gente está alinhado com a fonte ou não. Se o assunto estiver em alinhamento com a fonte do seu ser, a harmonia dos seus pensamentos vai se expressar na forma de bons sentimentos. Mas, se o pensamento não estiver alinhado com a fonte, a desarmonia dos seus pensamentos vai se expressar através de sentimentos, então como sentimentos negativos. A atenção que você dá a um pensamento convida para que ele entre na sua experiência. Então, cada pensamento que você dá atenção se expande, aumenta e se torna uma parte maior da sua mescla vibrátil. Porque a gente tem vários pensamentos ao longo do dia, várias vibrações diferentes, né? Cada pensamento tem uma vibração. Então, a gente não é linear o nosso sentimento, a gente vai passando por pensamentos diferentes e vibrações diferentes. Então, quando a gente dá muita atenção ao pensamento, ele aumenta e se torna uma parte maior da nossa vibração. Seja um pensamento gerado por algo que você deseja ou por algo que você não deseja, a atenção que você dispensa a esse pensamento vai convidar para que ele entre na sua experiência. Como esse é um universo baseado em atração, tudo gira em torno da inclusão, não existe exclusão, não existe exclusão no universo. Quando você pensa, eu não quero tal coisa, você está colocando foco naquilo, você está
atraindo para sua experiência porque você está colocando foco, você está dando atenção. Não existe exclusão no universo, só inclusão. Então, quando você não quer algo na sua experiência, você não precisa excluir aquilo, é só você tirar a atenção daquilo e colocar a atenção no que você realmente quer. Por isso, quando você se concentra em algo que você gostaria de experimentar e grita sim, eu quero, você o inclui na sua experiência. Mas quando se concentra em algo que não deseja experimentar e grita não, eu não quero, você também o inclui na sua experiência. Não pense que você exclui qualquer coisa com o seu não. Sua concentração é o convite, a sua atenção é o convite. Se você coloca atenção em alguma coisa, você está convidando aquilo para entrar na sua experiência. A atenção que você dá a um objeto ou a uma experiência é o convite. Inclusive, se você fica julgando outras pessoas, colocando atenção nos defeitos delas, né, que você acha que é defeito, você está convidando aquilo para entrar na sua experiência. Pode observar que muitas vezes a gente julga uma pessoa por fazer algo ou por ser de um determinado jeito, e quando a gente menos percebe, a gente está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa, agindo da mesma forma. Por quê? Você colocou atenção naquele jeito de ser da pessoa. Então, você está convidando aquilo para sua experiência e mesmo sem perceber, muitas vezes você acaba agindo de forma igual. E isso me lembra a PNL, tem a questão da modelagem, né? Quando você quer desenvolver determinada característica, determinada qualidade, se você ficar observando uma pessoa que tem aquela qualidade, observando como a pessoa age, o jeito dela, o que ela pensa, o que ela fala, o que ela faz, você fica colocando atenção, né, em determinada pessoa, você começa a modelar aquela pessoa, você está colocando atenção, concentração e convidando aquilo para entrar na sua experiência. Então, sabendo usar isso da forma que você quer, de uma forma positiva, isso é muito bom. E é sempre bom ter conhecimento, porque sabendo disso a gente evita coisas indesejadas, né? Então a atenção é o que convida algo para entrar na nossa experiência, por isso a gente tem que tomar muito cuidado e observar no que a gente está colocando a nossa atenção. A lei da atração proporciona circunstâncias, condições, experiências, outras pessoas e todos os tipos de coisas que correspondem à sua vibração dominante habitual. E quando as coisas começam a se manifestar ao seu redor, coincidem com os pensamentos que você vem tendo. Você está apto a desenvolver tendências e hábitos vibráteis cada vez mais fortes. Por isso, um pensamento inicialmente pequeno e insignificante evolui para uma crença poderosa e sua experiência sempre será influenciada por crenças poderosas. Não é só o que a gente pensa e sente, mas o que a gente acredita. A nossa experiência é criada pelas nossas crenças. O que você acredita que é real para você. E o que é uma crença? Sabe quando você tem aquela ideia de eu sei que é assim, eu acredito nisso porque eu sei que é assim? Esse eu sei que é assim é uma crença. Porque cada pessoa tem a sua realidade particular. Tem gente que tem muita facilidade para determinado assunto e a outra pessoa encontra muita dificuldade na vida porque ela acredita em dificuldade. Muitas vezes ela tem uma crença de não merecimento, ela acredita que se algo vem fácil tem alguma coisa errada, se algo está muito fácil é errado, tem problema, que tem que sofrer para viver, que tem que sofrer para ser feliz. Então, se a pessoa acredita nisso, que ela precisa se esforçar, que se ela não se esforçar, o que ela ganhar não tem valor, então é só uma crença. E se ela acredita que é assim, para ela vai ser assim. Para ela vai ter muito esforço, muita dificuldade para conseguir o que ela quer. Agora, se outra pessoa acredita que ela pode conseguir as coisas de forma fácil, claro que sem fazer mal para ninguém, né? Mas se ela acredita que ela consegue o que ela quer de forma fácil, de forma tranquila, ela vai manifestar com mais facilidade, porque é a crença dela que está criando a realidade. E tudo que a gente coloca a nossa atenção, a gente convida para a nossa experiência. Então, muitas vezes, questão da lei da atração, né? Que a pessoa fala que não consegue criar o que ela quer, ou fica fazendo afirmações, não acredita. Não adianta você fazer afirmações e não acreditar.
Você fica falando, eu sou próspero, mas aí você vai no mercado e fala, isso aqui tá muito caro. Você já quebrou sua afirmação de prosperidade. Você tem que pensar que existe um tempo entre os nossos pensamentos, sentimentos, a atenção que a gente dispensa a alguma coisa, a nossa mudança de crenças e a manifestação disso na realidade. Não é porque você mudou seu pensamento hoje que instantaneamente já vai se manifestar a realidade que você quer. Existe um tempo. Se você parar para observar a sua vida, você vai perceber que muitas das coisas você consegue perceber a sua criação consciente. Tudo foi a gente que criou, só que muito de forma inconsciente. Só que se você olhar para trás, para o seu passado, você vai ver que às vezes você pensou, queria determinada coisa, e aquilo aconteceu muito tempo depois, quando você nem lembrava mais que você tinha pensado naquilo. Por quê? Porque leva um tempo para as coisas se manifestarem. E o que a gente está vendo agora foi o que a gente criou no passado. Então, se você não está gostando da sua realidade agora e você focar no que está acontecendo, você está colocando atenção em algo que você criou no passado, que se manifestou agora. Mas se você está dando atenção, é isso que vai se repetir no futuro. Parece que daí fica sempre igual. Por quê? Porque você já está colocando atenção em algo que se manifestou. Se manifestou, tem uma vibração forte, porque você conseguiu criar uma vibração suficientemente grande para que aquilo se manifestasse na sua realidade. Mas aí, se você continua colocando atenção, aquilo continua crescendo, entende? Então, é mais fácil a gente mudar uma vibração antes daquilo se manifestar. Né? Você vê que você está com uma vibração negativa, você começa a mudar, às vezes até se manifesta algo negativo, mas não tão forte como se você continuasse colocando atenção naquilo. Ou às vezes dá para evitar totalmente a manifestação de algo negativo. Mas depois que se manifestou, aí você precisa colocar o foco em outra coisa, em algo positivo, para que depois de um tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, o positivo começa a se manifestar. Mas geralmente não demora muito. E para quem não consegue criar de forma consciente com a lei da atração, acha muito difícil, faz afirmações e não acredita no que está falando, afirmando, você pode colocar atenção em coisas que você quer, sem pensar, eu tenho isso, porque às vezes você não tem ainda e você não acredita, né? Por exemplo, você quer fazer uma viagem, mas aí você acha que é muito difícil fazer essa viagem. Vamos supor que no momento você não tem o dinheiro para fazer essa viagem. Então, em vez de ficar falando, eu estou viajando, eu vou viajar, porque você ainda não acredita que vai, você pode começar a assistir vídeos de pessoas viajando nesse lugar que você quer. Você pode, mas aí sem colocar sentimento negativo, sem sentir inveja da pessoa que está lá. Só apreciar o lugar, imaginar como seria, olhar passagens, mesmo que você não for comprar, você começa a entrar nessa realidade, entende? Você não precisa ficar fazendo afirmações, você começa a agir como se você fosse comprar passagem. Você olha o lugar, você olha, entende? Você entra naquela realidade, naquela vibração, coloca atenção naquilo, mas se você não acredita nas afirmações, não precisa ficar fazendo afirmação, começa a entrar assim, aí você vai ver que você vai começar a se acostumar com isso e daí pode inserir afirmações e depois de um tempo isso vai se materializar para você. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho maior que os outros, mas ficou bom que a gente falou e comentou mais sobre esse trecho do livro, né? Bom, espero que vocês estejam gostando do estudo desse livro. Vou deixar o link dele na descrição para quem quiser comprar e acompanhar lendo. Vou deixar o link das redes sociais também. E obrigada por estar acompanhando o canal. Até o próximo vídeo.